Meu nome é Marcos e nosso grupo apresentará o algoritmo de Bellman-Ford. Eu iniciarei apresentando o algoritmo e seu objetivo. Posteriormente, o Daniel apresentará o pseudocódigo e, em seguida, o Gustavo apresentará os exemplos. Na teoria dos grafos, o problema do caminho mínimo ele consiste em encontrar o menor custo possível entre dois vértices de um grafo onde suas arestas possuem pesos. Então, através da resolução desse problema, é possível encontrar o trajeto com o menor custo ou então o menor tempo de viagem. Esse melhor caminho ele é definido através dos pesos das arestas. Este peso ele é representado pela soma total dos valores das arestas que compõem o caminho percorrido. E existem situações onde há diversos caminhos possíveis para que ocorra esse deslocamento entre origem e destino. Aquele trajeto que possuir o menor peso, ele é definido como o caminho mínimo. E existem variações para problemas de caminho mínimo. Esses problemas são solucionados através de algoritmos especializados, chamados de algoritmos de busca de caminho. Dentre eles, existe o algoritmo de Dijkstra. Ele soluciona o problema do caminho mínimo de origem única, funcionando em grafos tanto orientados quanto não orientados. Porém, ele só funciona se as arestas tiverem valor positivo. E é nesse contexto que surge o algoritmo de Bellman-Ford. O algoritmo de Bellman-Ford ele soluciona o problema do caminho mais curto, de origem única para caso mais geral. É uma solução mais genérica em relação ao algoritmo de Dijkstra, pois ele não impõe nenhuma restrição sobre o sinal dos pesos das arestas. Ou seja, o algoritmo de Bellman-Ford ele trabalha com grafos onde suas arestas possuem pesos tanto positiva quanto negativa. E esse algoritmo ele foi proposto inicialmente em 1956 por Lester Ford Jr. e posteriormente em 58 por Richard Bellman. Os dois eram matemáticos estadunidenses. E como esse algoritmo funciona? Num grafo com n vértices, qualquer caminho possui no máximo n-1 arestas, onde cada vértice é examinado no máximo n-1 vezes. E com essa estratégia é possível calcular caminhos mínimos em grafos com arestas de peso negativo. O algoritmo de Bellman-Ford ele é dividido em três partes: inicialização, relaxamento e verificação de ciclo negativo. A inicialização ela é responsável por padronizar as distâncias antes de iniciar a resolução. Ela padroniza os valores da distância mínima para cada nó, ou seja, ela vai percorrer todos os vértices e será definida a sua distância mínima, inicialmente infinito, e dará o valor para a origem de zero. E posteriormente será realizado o relaxamento. O que é o relaxamento? É uma técnica que busca o cálculo do caminho mínimo, ou seja, é realizada a aproximação da distância da origem até cada vértice, sendo gradualmente atualizada por valores mais precisos até que seja encontrada uma solução ótima. E por fim, a verificação de ciclos negativos. Essa verificação ela é executada após ter sido executado n-1 vezes a técnica de relaxamento. Para isso, a técnica de relaxamento será executada novamente. E então, se a distância mínima para qualquer nó for reduzida, significa que existe um ciclo negativo. O ciclo negativo sendo encontrado, então significa que não é possível garantir o menor caminho. E dessa forma o problema não possui solução. E caso contrário, o caminho mais curto é garantido. E exemplos de utilização desse algoritmo para situações reais, a gente pode citar movimentações financeiras, nas quais é possível obter lucro ou prejuízo, principalmente quando há utilização de câmbio, como por exemplo na arbitragem triangular. Há também o exemplo do taxista, onde
Um taxista, ele recebe mais dinheiro do que gasta com combustível quando ele trabalha com passageiros, no transporte do passageiro, mas em situações onde esse transporte ele é feito vazio, no caso sem passageiro, o taxista ele vai gastar mais do que recebe. Há também o caso do entregador que necessita fazer uma entrega e passar por diversos pedágios, e o valor gasto com pedágio pode ser superior ao que ele vai arrecadar com a entrega da encomenda. Há também o caso da energia gerada e consumida durante uma reação química, assim como a utilização em protocolos de roteamento do vetor de distância, como por exemplo o protocolo RIP. Bom, agora a gente vai apresentar e falar sobre o algoritmo de Bell-Montfort em pseudocódigo. Como forma de representação computacional, a gente vai estar utilizando lista de adjacência. Aí aqui está o código em si, em Portugal. Antes da gente falar sobre o algoritmo de Bell-Montfort propriamente dito, a gente vai comentar sobre duas funções que compõem o algoritmo, que é essa função de início e origem única e essa função de relaxamento. Então, para melhor entendimento, a gente vai falar sobre elas separadamente, depois a gente retoma o algoritmo e fala sobre ele todo. Bom, então vamos começar com essa função início e origem única. O que essa função faz? Bom, ela tem por objetivo fazer com que o percorrimento do seu grafo se inicie sempre a partir de um único vértice em específico. Então ela recebe como parâmetro o grafo G e S, que diz respeito justamente a esse vértice a partir do qual o percorrimento do seu grafo sempre vai ter início. Bom, e como que funciona a função de início e origem única? Ela começa com um laço para, que percorre cada um dos vértices do seu grafo, todos os vértices. E nesse processo de percorrer os vértices do grafo, ela seta o valor de todos os vértices como infinito. Daqui a pouco, quando eu falar sobre a função de relaxamento, a gente vai entender melhor o porquê desse infinito. Após isso, ela faz também com que o valor do π de todos os vértices seja nulo, o π que é representado por esse π. Por fim, quando o laço para se encerra, o valor do vértice S, que é o vértice de início, ele passa a ser zero. Então, para a gente entender melhor, eu vou dar um exemplo rápido. Eu peguei aqui um grafo com 5 vértices e partindo do pressuposto que esse A aqui seja o nosso S, que é o nosso vértice de início, o que vai acontecer? Todos os vértices, com exceção de A, vão receber como valor infinito. E o π de todos os vértices, inclusive de A, o campo de π, vai receber null. Então vai ficar assim, tá vendo? Todos os campos do π é igual a n e todos os vértices valendo infinito, com exceção de S. Esse W aqui, no caso, ele é o peso das arestas. Aqui, por exemplo, é o peso, W de weight, né? O peso da aresta que liga A até B, e assim por diante. Bom, entendido a função de início e origem única, a gente vai falar agora sobre a função de relaxamento das arestas. Bom, essa função recebe como parâmetro U e V, que são respectivamente o vértice de início e o vértice de fim de uma aresta. E também recebe W, que é um vetor de ponderação, um vetor que contém os pesos das arestas. E o que essa função faz? Como é que ela funciona? Bom, ela faz uma comparação, né? Você pode ver que aqui tem um if, um se, que verifica se o valor de V é maior que o valor de U, mais o peso da aresta que liga U até V. Se essa condição for atendida, o novo valor de V passa a ser o valor de U mais o peso da aresta que liga U até V, porque a gente teria encontrado um caminho mais curto para chegar até V. Aí, se isso for atendido, o novo π de V passa a ser U. Vou dar um exemplo para a gente entender melhor pegando aquele mesmo grafo que a gente estava utilizando. Se eu quiser, por exemplo, fazer o relaxamento dessa aresta que liga A até B, o que vai acontecer? Ele vai pegar o valor de B, que no caso seria o nosso V, e comparar com o valor de A, que no caso seria o nosso U, mais a aresta que liga eles dois, mais o peso da aresta que liga eles dois. Nesse caso, como o B é infinito, é meio óbvio, né? Infinito sempre vai ser maior que qualquer valor. Então, o novo valor de B vai acabar sendo, como o valor de A é zero, porque ele é o nosso S, o nosso código de início, o novo valor de B vai ser simplesmente o peso que liga eles dois. O novo π de B vai ser A. Mesma coisa aqui para baixo, ele faz a comparação. Infinito vai ser sempre maior que qualquer valor, então ele vai substituir. O novo valor de D vai ser o peso que liga a D, e o novo π de D
vai ser... então vai ficar assim. Aí. Inclusive, é por isso que lá naquela função de início e origem única, a gente sempre coloca infinito como valor de qualquer vértice. Que é para na primeira interação do relaxamento, a gente conseguir executar esse relaxamento. Para não dar nenhum erro, porque nenhum valor vai ser maior que infinito. Então sempre vai dar certo a primeira tentativa de relaxamento. Bom, é explicado e entendido essas duas funções, a gente está de volta no algoritmo de Bell-Montfort para a gente entender como é que ele funciona. Ele recebe como parâmetro, como você pode ver, o grafo, né? O W, que seria o vetor de ponderações, e o S, que seria o vértice de início. Aí ele primeiro chama a função de início e origem única, passando esse mesmo vértice de início e o grafo. Aí a gente tem um laço for, que vai de 1 até o número total de vértices do grafo menos 1. Então, por exemplo, naquele gráfico que a gente estava analisando agora, que tem 5 vértices, esse laço par ele vai de 1 até 4. Se eu tiver um gráfico com 7 vértices, ele vai de 1 até 6, por exemplo. Aí dentro desse laço for, a gente vai ter outro laço para, que vai percorrer cada uma das arestas do grafo. Ele vai de todas as arestas, aqui no caso, todas as arestas UV. Esse E aqui é de edge, que é aresta. Aí ele vai fazer o relaxamento de todas as arestas. Ele chama a função de relaxamento aqui e faz o relaxamento das arestas. Aí ele faz isso nessa quantidade de iterações aqui, que vai de 1 até V de G-1. Inclusive, essa quantidade de interações, esse laço fora aqui, geralmente é muito mais do que o suficiente para a gente fazer o relaxamento de todas as arestas. E geralmente dá e sobra, sabe? Inclusive é por isso que o algoritmo de Bell-Montfort tem um tempo de execução muito maior do que o algoritmo de Dijkstra, por exemplo, que tem quase o mesmo fim. Só que ele é mais versátil justamente por ele conseguir trabalhar com valores negativos, como o peso das arestas. Aí depois de concluído esse laço para, que faz o relaxamento de todas as arestas, tem outro laço para, que, de novo, você pode verificar que ele percorre todas as arestas do grafo e tenta fazer um novo relaxamento. Se ele conseguir fazer esse relaxamento, que ele faz o que ele verifica, o valor de V com o valor de U mais o peso da aresta que liga eles dois, e se for possível fazer esse relaxamento, ele retorna falso. O que esse falso indica? Esse falso indica que foi encontrado um ciclo de valor negativo dentro do grafo. Ou seja, dentro do meu grafo vai ter um ciclo fechado, cujo peso de uma das arestas desse ciclo vai ser negativo, ou seja, sempre vai dar para encurtar a distância que liga um vértice até o outro, sabe? Não importa quantas iterações eu faça, sempre vai ser possível fazer um novo relaxamento. É isso que o ciclo negativo faz. Então, se eu percorrer esse laço for, tentar fazer o relaxamento de todas as arestas, e aí se não for possível fazer um novo relaxamento, aí sim eu retorno verdade, porque isso quer dizer que não foi encontrado, não foi detectado nenhum ciclo negativo dentro do meu grafo. Então, é assim que funciona o algoritmo Bell-Montfort. Ele vai retornar sempre um valor booleano, que é falso ou verdadeiro, que vai me indicar se tem ou não um ciclo negativo dentro do meu grafo. Bom, vamos seguir agora com um exemplo de execução do algoritmo de Bell-Montfort. Para isso, nós temos o seguinte grafo relativamente simples, composto de 5 vértices e 7 arestas. Um gráfico, claro, dirigido e ponderado, inclusive com pesos negativos nas arestas, que esse é o diferencial do algoritmo, permitir arestas com peso negativo. Bom, justamente em cima desse gráfico que a gente vai trabalhar. O primeiro passo para executarmos o algoritmo é a gente definir a origem que a gente vai usar, que vai ser o vértice a partir do qual nós vamos realizar as buscas de caminho mínimo para todos os outros vértices do grafo. Bom, aqui nós vamos definir esse vértice aqui como nossa origem, e isso definido nós vamos inicializar o grafo inteiro, todos os vértices do grafo com os valores padrão de limite de custo de caminho mínimo. Nesse caso, para a origem o valor é zero, porque nós estamos saindo dela, então é zero. E para todos os outros vértices nós assumimos o valor infinito. Com tudo isso definido e os valores do grafo inicializados, nós seguimos para o próximo passo, que é o processo de relaxamento dos vértices. Consiste justamente em nós analisarmos o valor do limite de custo de caminho mínimo definido num vértice para onde uma aresta aponta, ver se esse valor que está definido nesse vértice é menor que o valor de custo de caminho mínimo do vértice predecessor somado ao valor da aresta. Então, nesses dois casos aqui, essas duas primeiras arestas que saem da nossa origem, nós temos aí, como a nossa primeira iteração do algoritmo,
nós temos que infinito, o valor padrão inicial, ele é maior, claro, que 0 mais 3, que é justamente o valor de custo de caminho mínimo da nossa origem somado a 3, ou seja, infinito maior que 3, e infinito maior que menos 2, que é o valor de peso dessa outra aresta aqui. Observando que o valor do vértice ele é maior, nós vamos atribuir esse valor, o valor dessa soma, repetindo, o valor da soma do peso da aresta com o valor de custo de caminho mínimo do vértice predecessor, nós vamos atribuir esse valor dessa soma ao vértice de destino da aresta. Ou seja, que nós vamos atribuir o valor de 3 e menos 2 a estes vértices, respectivamente. Então, nós seguimos para o próximo vértice e as próximas arestas que saem dele. Então, aqui no caso, nós vemos que o vértice de origem das arestas está com custo de caminho mínimo definido de menos 2. Ou seja, para saber se nós vamos atribuir um novo custo de caminho mínimo ao vértice de destino de uma aresta ou não, nós vamos utilizar o valor de menos 2 para a soma junto com o peso das arestas. Então, começando aqui no caso dessa aresta, nós temos que infinito é maior, muito maior que menos 2 mais menos 3, ou seja, infinito é maior que menos 5. Portanto, nós vamos atribuir o valor de menos 5 aqui. Mas no outro vértice a gente pode observar a mesma coisa, né? Semelhante. Nós temos o 3, o valor que foi definido na nossa iteração anterior, né? Aqui. Nós podemos ver que ele é menor, quer dizer, maior que a soma, né, do custo do vértice anterior, que é menos 2, com 1, ou seja, 3 é maior que menos 1. Então, como nesse caso, os dois vértices para quais essas arestas apontam têm um custo de limite de caminho mínimo definido maior do que o valor da soma, nós vamos novamente atribuir esse valor aos vértices. Então, seguimos novamente para o próximo vértice. Nós temos aqui a mesma situação. Infinito definido como custo de caminho mínimo, o vértice, e isso sendo maior que a soma do custo do vértice predecessor mais o peso da aresta. Novamente, nós vamos atribuir esse valor. Agora, nesse próximo caso, nós podemos observar a possibilidade justamente oposta, onde um custo de caminho mínimo definido no vértice ele é menor que a soma, né, do nosso vértice predecessor e da aresta que a gente está observando no momento. Ou seja, o que significa que nós já encontramos um caminho para aquele vértice que possui um custo, né, de percorrimento menor. Ou seja, nós vemos aqui que menos 5 é menor que 3 mais 6, ou seja, menor que o valor de custo de limite de caminho mínimo do vértice predecessor mais 6. Ou seja, menos 5 é menor que 9. Portanto, nós mantemos o valor que já está definido aqui e seguimos com o algoritmo. Nós não realizamos o processo de relaxamento nesse vértice porque justamente não é necessário. E o mesmo se repete aqui na próxima situação. Nós temos aqui o menos 2, que é menor, o valor que foi definido aqui na nossa primeira iteração do algoritmo. Nós vemos que o menos 2 ele é menor que menos 5 mais 8, ou seja, o menos 2 é menor que 3. Significa, novamente, que a gente já encontrou um caminho menor para esse vértice. Então, a gente não atribui, não realiza o processo de relaxamento nesse vértice, manter o valor que está lá. E bom, assim nós finalizamos o algoritmo com todas as áreas percorridas e todos os custos de caminho mínimo já definidos para todos os vértices, lembrando, todos os vértices alcançáveis, como a partir da origem, como nesse caso todos são alcançáveis, definidos para todos os vértices. Então nós vemos aqui o custo de caminho mínimo para esse vértice é menos 2, para esse é menos 1, para esse é 3 e para esse é menos 5. Nós podemos observar aqui nesse gráfico que nós possuímos um ciclo. Porém, esse ciclo possui um custo somado positivo. O que significa, se nós percorrermos estas arestas, nós vamos observar que nós temos que menos 3 mais 8, totaliza aí um saldo positivo nesse ciclo. O que significa pra gente que é possível determinar todos os caminhos mínimos desse vértice, Porque se fosse o caso desse ciclo ter um valor somado negativo, a cada repetição desse ciclo nós teríamos um valor negativo e nós teríamos, enfim, um caminho mínimo aí de menos infinito. O que seria impossível de determinar um valor preciso para isso. Então, o nosso algoritmo detecta isso e retorna a informação de que não há nenhum ciclo negativo. Bom, a nossa bibliografia aqui, fazemos principalmente no livro do Cormen, e essa foi a explanação do nosso algoritmo, o algoritmo de Bellman-Ford. Esperamos que tenha ficado claro e qualquer dúvida estamos à disposição.